A doutora Soraya é psicóloga, psicanalista e a coordenadora do Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio da Bahia. Por favor, doutora Soraya, fique à vontade, só com a palavra. Muito obrigado. De antemão, eu vou me apresentar como o senhor nos ensinou. Eu sou uma mulher de meia idade, sou psicóloga, psicanalista, baiana, morena, tenho os cabelos longos, trabalho já há quase 3 décadas com suicídio e eu costumo dizer que esta é a minha grande paixão, é a minha causa, a prevenção do suicídio. E eu queria aproveitar para agradecer imensamente esse convite. Eu me sinto muito honrada, porque é uma terra que eu estou me sentindo aí, inclusive. Estou me sentindo em Floripa. Tenho muitos amigos, já fui diversas vezes, e eu acho que se tem alguma coisa de boa, se a gente pode pensar assim, nessa pandemia, é que ela nos permite estar em vários lugares. Num dia só, a gente pode estar em vários estados e até em outros países falando. O que antes era uma coisa impossível, mas nada substitui a presença. Então, eu tenho que agradecer inicialmente ao Ministério Público de Santa Catarina por essa iniciativa maravilhosa. Eu queria agradecer ao doutor Douglas, né, que foi quem iniciou a questão do convite através do Marcel. É o Dr. Douglas Martins, que é o coordenador do Centro de Apoio à Organização dos Direitos Humanos, está o Dr. Alexandre Stafani, que é o subprocurador-geral, a doutora Deise, que é a doutora Deise Porto, que vem dando esse apoio, né, há tanto tempo, e também a doutora Amanda Rabelo, com quem eu tenho tido muitas conversas e muitas entrevistas e tive o prazer de conhecer pessoalmente hoje. Quero agradecer também às moças maravilhosas da linguagem de Libras, e ao Tiago, esse apoio técnico, que é uma pessoa que eu digo muito paciente para aguentar todas nós para esse apoio técnico. Tudo bem não estar bem. Achei lindo. Eu vou compartilhar essa tela com vocês. Vocês podem ver a tela? Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando? Sim, estamos. Sim, doutora Soraya, estamos. Ok, então vamos lá. Vou passando aqui, porque não tem muito tempo. Eu fiquei me perguntando, todas as vezes que me convidam para falar sobre um determinado tema, eu costumo ficar pensando, porque às vezes são coisas tão óbvias, mas a gente não presta atenção justamente porque são tão óbvias. E eu fiquei pensando nesse tema, e aí, com algumas falas desse clipe, por que eu tenho que dizer que está tudo bem, mesmo quando não está? E a gente repete isso sempre, a gente fala sempre sobre isso, que a gente precisa ser verdadeiro e falar sobre o sentimento. Mas ele diz, por que as pessoas precisam mostrar que estão bem o tempo inteiro? Por que tem que demonstrar que estão bem todos os dias? E ele diz assim, não tem como, ninguém consegue demonstrar isso. Nenhum ser humano consegue estar bem todos os dias. E aí, eu não quero me incomodar, olha a frase dele, eu não quero me incomodar nem me sentir um peso para ninguém. Eu escuto isso todos os dias na clínica. Eu não me sinto realizado como ser humano, nem como filho, nem consigo me encaixar todo esse contexto. E aí ele fala, muita cobrança dentro de mim, tenho muito medo de ter feito escolhas erradas. Gente, tudo gira em torno do medo. O medo de errar, o medo de decepcionar, o medo de não se encaixar, o medo de incomodar. Nós viramos seres humanos com medo da vida, das coisas, e o que é pior, o medo de decepcionar ao outro. Às vezes me sinto muito mal, ele diz, a ponto de não conseguir levantar, de fazer o básico. A gente tem tantos pacientes que dizem que ficam 3 dias sem conseguir levantar da cama, tomar banho, escovar os dentes. Aí ele diz uma frase que é fantástica, eu não quero me vitimizar. Olha, quer dizer que estar mal é se vitimizar? E aí o que eu fiquei me perguntando é que por que essa regra ela só se aplica a questões do bem-estar psíquico? Porque vão achar que é mimimi, vão achar que é frescura, que é falta do que fazer, que é para chamar atenção, alguns dizem que é falta de Deus e por aí vai.
O Roberto Pompeu de Toledo, ele costumava escrever umas crônicas, e há muito tempo isso, uma delas dizia o seguinte, que antigamente as pessoas se cumprimentavam assim, olá, como vai? E aí começava o papo. Depois, isso mudou para, como vai você, tudo bem? E depois, já é direto, tudo bem? Quer dizer, você não tem o direito de dizer que está tudo bem. As pessoas já lhe perguntam para ter uma garantia que você não vai falar que está mal. E aí, antes de passar para isso, me aconteceram duas situações essa semana que eu achei tão ilustrativas. Me ligaram de um call center qualquer para me oferecer alguma coisa, e a moça está tão acostumada a falar o texto que ela disse para mim: Olá, dona Soraya. Eu disse sim, tudo bem com a senhora? Aí eu falei, só para ver a reação dela: não, está tudo péssimo. Ela disse: que bom. Eu falei: que bom? Que bom que está péssimo? Que horror que está péssimo. Ah, ela me desculpa. E aí passou meia hora, olha, gente, meia hora depois eu recebi uma outra ligação de um outro call center, dessa vez era um rapaz, e ele me fez a mesma pergunta: como vai, dona Soraya, tudo bem? Eu disse: não, tá tudo péssimo. Ótimo! Eu falei: ótimo? Não está ótimo. E aí as pessoas estão lidando com a vida no automático, tem que estar tudo bem, e elas nem sequer escutam quando está mal. E aí o que eu me perguntei é por que esse problema, se o problema for físico ou se for uma realidade externa, as pessoas falam. Por exemplo, se você tiver com mal-estar físico e você encontra alguém e a pergunta da pessoa é: e aí, tudo bem? Ela diz: tudo bem, mas eu estou com uma dor de cabeça horrível. Por que ela pode falar que está com dor de cabeça? Ou então, se ela estiver passando por um problema na justiça, né? Ministério Público, inclusive, e aí, tudo bem? Ela pode dizer: tudo bem, mas estou com uma coisinha me tirando o sono, estou com um processo na justiça, mas vai dar tudo certo. Então, isso realmente me fez questionar por que você pode falar que não está bem se a questão for física ou se for da realidade. Como se tivéssemos dois corpos, essa visão cartesiana de que temos um corpo físico e um corpo psíquico, e que o emocional e o psíquico não são tão dignos de importância, não merecem ser falados, nomeados, porque isso causa um mal-estar no outro, mas também é um motivo de tristeza, de menos-valia. Ora, como assim não está bem? Você tem que estar bem. Então, na sociedade que a gente vive, não há lugar para o medo, para a tristeza, para a angústia, para os erros, dúvidas, fracassos, desistências. Por isso que ele fala no vídeo: eu não sei se eu fiz as escolhas certas, eu não sei se eu vou agradar as pessoas. Então, nós vivemos numa ditadura, a ditadura da felicidade. Você é obrigado a ser feliz. A ditadura da beleza, né? São corpos esculpidos com mentes atrofiadas. A ditadura do bem-estar, você não pode dizer que não está bem psiquicamente, né? A ditadura do sucesso, você tem sempre que ser um ícone em alguma coisa, do acerto e das conquistas. Eu fico me perguntando, gente, ditadura, seja de direita, de esquerda, não importa, a ditadura cerceia a nossa liberdade. Liberdade é o que a gente tem é o maior bem, é o bem supremo, é o que a gente pode ter de mais valioso, é a nossa liberdade, o poder de ir e vir. Tanto é que nessa pandemia eu costumo dizer que estamos presos em nossas células, desculpe, em nossas celas, não deixam de ser células, nossas celas domésticas. Eu até brinco de que todo dia eu fico esperando chegar na caixa lá do correio minha tornozeleira eletrônica, porque tem 1 ano e meio que eu não saio de casa, só atendo remotamente, tanto os pacientes do serviço público quanto os do consultório. Então, esse vírus que a gente não sabe o que é, nem quem é, que a gente pouco sabe, esse desconhecido, invisível e letal, conseguiu parar o planeta de uma forma tal que a gente não sabe de onde a gente vai ser atacado. O fato é que a gente precisa se resguardar, se confinar em casa, se distanciar. E o ser humano, por si só, é um ser humano social, ele precisa do outro. Curiosamente, se a gente pensar isso, quem fala é um amigo psiquiatra mineiro, doutor José,
Dr. Humberto Correia, ele diz o seguinte: a pior punição que você pode dar a um ser humano para o pior crime é a prisão, é cercear a liberdade. E aí eu pergunto, qual é o crime? Qual foi o nosso crime para termos que ficar trancados, trancafiados, presos e termos a nossa liberdade cerceada? Então, por que falar sobre o suicídio? Veja, se você não fala do seu mal-estar, como a doutora Amanda falou tão bem, a angústia faz parte do ser humano. É só nós, humanos, nos angustiamos justamente por sermos seres de linguagem. A angústia faz parte da vida. Viver é muito difícil, é preciso. Eu não sei se essa citação é da Hannah Arendt, porque assim, eu passei o meu tempo todos esses anos na clínica me perguntando por que as pessoas se matam. Eu até hoje não cheguei a uma conclusão, acho que não tem conclusão. Mas alguém me falou que a Hannah Arendt disse uma vez, eu nunca consegui encontrar essa citação dela, por que as pessoas não se matam? Porque a vida é tão difícil. As pessoas não se matam porque, a despeito de tanta dificuldade, parece que sempre há uma luzinha no final do túnel. Essa luzinha a gente chama de esperança. E a pessoa, quando decide de fato se matar, é quando ela perdeu a esperança. Então, por que a gente não pode falar dos nossos problemas psíquicos, emocionais e, consequentemente, a gente não pode falar das dores de existir, como se isso fosse vergonhoso? Por que a gente tem que se calar diante do suicídio, que é um tema tão silenciado? E a gente corre o risco de botar as coisas, né, explicar as coisas e colocar em caixinhas, né? Então a gente sempre fala desse discurso capitalista, e o discurso capitalista traz todo esse imperativo de satisfação, de sucesso, que você não pode sucumbir, que você não pode entristecer, você tem que tomar logo uma pílula para ficar feliz, porque você tem que produzir e consumir. Olha, falando dessa forma, parece que o sistema capitalista, não estou falando do sistema, estou falando do discurso capitalista, como falam do discurso médico muitas vezes. O discurso é o que faz com que a sociedade funcione. E como a gente vive num cybermundo agora, a velocidade com que as informações se passam é muito grande. A forma como a gente é manipulado, inclusive dos nossos desejos, doutora Amanda, já que a senhora falou sobre os desejos, nossos desejos também estão submetidos a todo tipo, uma sorte de manipulação. Bom, mas eu falava que o discurso capitalista ele não é responsável pela depressão nem pelo suicídio, até porque existem casos de suicídio desde o Velho Testamento. Depressão também sempre existiu. O rei Saul se queixava de depressão. Então, na verdade, o que a gente pensa é que o discurso capitalista, ele fez da depressão um signo do déficit, da menos-valia, porque associado à questão do consumo e da produção, ele é alguém à margem, ele é uma pessoa fora da norma, ele é anormal, então ele tem que ser segregado, silenciado e tudo mais. Mas nesse sentido que eu digo que o discurso capitalista faz com que a gente tenha que dizer que está tudo bem, porque tem até uma coisa assim, tipo, não fala que está mal, porque atrai. Ora, como assim atrai? Você falar que está mal atrai? Quais os efeitos, né, causados por esse silêncio? Eu vou passar rapidamente, porque a doutora Amanda já falou sobre isso, as crenças, os mitos, o preconceito. Suicídio é um ato de fraqueza, de covardia. Quem quer se matar não avisa. Quem ameaça não se mata. Quem quer morrer mesmo, se mata. Suicídio é falta de Deus, de fé, de vergonha, para chamar atenção, para manipular. Nada disso, gente. Tudo isso são crenças e estigmas. E por que nós criamos? Por que existem os mitos? Os mitos é quando a gente não consegue entender uma determinada coisa, né? No início era assim, o Levi-Strauss, ele estudou os mitos dos povos antigos, das primeiras civilizações, e como os povos não conseguiam explicar a natureza, criava-se mitos para ter uma resposta. E eu acho que é exatamente isso. Como a sociedade não consegue entender o que é o suicídio, por que as pessoas se matam, elas criam mitos em torno disso para terem respostas, para ficarem mais tranquilas.
Só que esses mitos, essas crenças, são os maiores responsáveis pelos estigmas e por calar a boca de todos. Então, todas essas crenças geram percepções distorcidas, posturas inadequadas, antiéticas, e isso, o resultado disso, são pessoas que são pré-julgadas, conjugadas, condenadas, sentenciadas e descuidadas. Então, o grande problema, eu acho que é a falta de informação, a falta de conhecimento. Isso faz com que a gente reduza o sofrimento humano a ideias simplistas, reducionistas mesmo. Isso aumenta o preconceito, levando a uma compreensão equivocada do problema e abordagens inadequadas. Além disso, a consequência disso é que é o que eu chamo de iatrogenia das palavras. Quando você fala, quando uma pessoa chega numa emergência, tenta suicídio, e um profissional da saúde, um médico, um enfermeiro, diz: você não queria se matar, vamos combinar, você queria atrapalhar o meu plantão. Da próxima vez, você faz isso, que tira e queda. Ora, isso, o que provoca? É uma iatrogenia das palavras, é um efeito nocivo a partir das palavras recebidas pelo outro, porque depois ele diz: se até o médico, se até a enfermeira diz que é para me matar, então é porque eu tenho que me matar mesmo. Então, o suicídio provoca reações de incompreensão, de ódio, revolta, repugnância, desprezo, maltrato, indignação e punição. Aí eu fico pensando, se a definição do suicídio é uma morte violenta por causas externas, tanto quanto os homicídios e os acidentes de trânsito, por que só o suicídio não convoca, não promove a compaixão? Por que o suicida ele é tão incompreendido? Justamente porque ele põe à mostra a vida, ele põe à prova e ele mostra o que a doutora Amanda falou, que é o mal-estar da civilização. Ele mostra que não estamos bem todo o tempo, que temos problemas e que justamente por isso a gente precisa falar dele, porque o suicídio com essas proporções globais, né, quase um suicídio a cada 35 segundos, o Brasil está ocupando o 8º lugar no ranking do suicídio. Então, o Setembro Amarelo teve essa capacidade. A IASP, que é a Associação Internacional, criou um dia, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é o dia 10, mas o Brasil, como tem esse tamanho continental, resolveu ampliar para um ano. E essa campanha é feita pelo terceiro setor, que é o CVV, Associação Brasileira de Psiquiatria, Pra Vida, que é uma ONG do Ceará, e com isso deu assim a visibilidade ao mundo, tirou a mordaça desse tema do suicídio e fez com que esse tema entrasse nas casas, nas escolas, nos trabalhos, e as pessoas começaram a falar de suicídio. Só que a partir de informações corretas, não fake news. E essas informações corretas, que graças ao Setembro Amarelo as pessoas passaram a ter acesso e a conversar mais livremente sobre isso, é o que vai desmitificar e desestigmatizar o tentante. Eu já estou terminando, só para dizer que o suicídio, a gente tem que pensar nele sempre como um fenômeno complexo e multifatorial. Ninguém se mata por uma única coisa. E o que aconteceu, né, que a gente tem que pensar que o sujeito do suicídio, esse rapaz que fala, é um sujeito que está mergulhado numa angústia, que é uma angústia desmedida. Eu falava que é a angústia própria do ser humano. A gente se angustia, mas tem quando a angústia começa a doer no peito. É uma dor tão insuportável que hoje já se diz na literatura que a dor da angústia é semelhante à dor do infarto, a dor pré-cordial. E não por acaso, 55% das pessoas que chegam nas emergências achando que estão tendo infarto, estão tendo uma crise de angústia. Ora, dói tanto, mas dói tanto que a pessoa não suporta. E por que a pessoa se angustia tanto? Porque ela parte para o suicídio. Eu tenho algumas teorias. Uma é o abandono do outro, e eu digo que o outro não é qualquer outro, por isso que ele está com letra maiúscula. E a outra que eu tenho visto muito entre os jovens, que é a incapacidade de atender às exigências do outro. As exigências são muito altas, então você tem que ser sempre um ícone, você tem que sempre bater metas, você tem que ser o melhor da turma, você tem que ir para uma universidade pública, você tem. São só obrigações. Isso torna quase que impossível para o jovem sobreviver. E aí, eu me lembro de uma certa feita que um paciente, com apenas 8 anos, ele me disse:
eu descobri, aos 8 anos, que nada que eu possa fazer, ou nada que eu possa vir a ser, será suficiente para agradar os meus pais. Então, olha que coisa, né? Preocupante. Então, o suicídio, antes de mais nada, é uma manifestação humana, é um ato desesperado de pôr fim a um sofrimento extremo, mas é uma escolha radical frente a um drama existencial. É uma saída para a dor de existir, é uma carta na manga, e é uma resposta ao real. O real não é a realidade. Para a psicanálise, a gente diz que o real é o impossível, é o insondável, é o imponderável da existência. Então, diante do real, são situações que você não sabe o que fazer, nem o que falar. Isso, muitas vezes, precipita o suicídio. Então, só para concluir aqui, que a doutora Daisy chegou a falar na introdução da mesa, sobre como abordar, né? Primeiro, a primeira coisa que o próprio Schneider, que foi o criador da suicidologia, ele disse que tem 2 perguntas que são fundamentais. Você quer ajudar alguém? Faça as 2 perguntas. Primeiro, o que está acontecendo com você? Se você percebe seu colega de trabalho, seu amigo, seu irmão, está acontecendo alguma coisa? O que está acontecendo com você? Mas eu também sempre digo, só pergunte se você suportar a resposta. Porque se a pessoa disser, eu estou péssimo, estou querendo me matar. Tira isso da cabeça, maluquice. Aí você já fechou o canal de diálogo. Então, são 2 perguntas. A primeira é o que está acontecendo com você, né? O que está doendo? E a segunda é o que eu posso fazer para te ajudar. Não é você oferecer, ofertar um monte de possibilidades, mas você perguntar o que ele precisa que você faça. E como há uma associação muito grande entre transtorno mental, doença mental e suicídio, muitas vezes essa pessoa precisa ser levada para buscar uma ajuda profissional. Mas a gente não pode generalizar. Hoje já se questiona um pouco esses estudos, se o percentual é quase 100% de suicidas tem problema mental, porque se a gente pensar dessa forma, a maior parte dos nossos adolescentes estão desajustados ou têm algum transtorno mental, porque o suicídio é a terceira causa de morte entre adolescentes no nosso país, né, de 15 e adultos jovens a 29 anos. E a gente sabe que muitas vezes não tem a ver necessariamente com um transtorno mental, já que o suicídio é multifatorial, entre o transtorno mental, entre a história de vida, entre traços de personalidade, questões sociais, por exemplo, o racismo estrutural, a população LGBT que se mata, ou seja, ou ela é suicidada ou ela se suicida até os 35 anos de idade, enfim. Então, como abordar, né? Evitar julgamentos prévios, preconceituosos, ideias simplistas, tipo, quem quer se matar não avisa. Isso é uma coisa importante, porque durante anos nós, da suicidologia, pregamos, quem quer se matar sempre dá sinais. É porque as pessoas não veem, não prestam atenção nas entrelinhas, tipo assim, se eu pudesse eu morrer, não acordava, ou essa vida não vale a pena, ou ela diz diretamente, eu quero morrer. Mas só que não. A maioria das pessoas dão esses sinais, mas existe um grupo pequeno de pessoas que não dá esse sinal, são aquelas pessoas que já se decidiram pela morte e eles já estão com o plano todo feito, todo correto, a logística toda pensada, no dia seguinte, na hora tal, tal. E aí eles ficam felizes. E aí eles podem sair para surfar, podem sair para tomar uma, podem sair para se despedir, ficar com a família. E aí no outro dia que ele se mata, as pessoas dizem, mas eu não percebi. E aí a gente cai nesse problema. Se o suicídio, falávamos antes, né, quase 100% do suicídio é evitável, e se o sujeito dá sinais, poxa, então a culpa recai toda sobre a família, porque a família, como é que eu não vi? E se era evitável, o que eu tinha que ter feito? E a gente sabe também que com o advento da suicidologia, o suicida deixou de ser culpado e a culpa foi transferida para a família. Então a família é sempre culpada, e não é assim, porque o suicídio é multifatorial, a família pode contribuir, mas não é só isso. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque a gente essas pessoas que estão passando um luto, enlutadas por alguém de suicídio, que hoje se chamam de sobreviventes, os sobreviventes estão extremamente impactados com a morte e com a culpa que a sociedade passa ali impor, imputar, e essas pessoas, elas passam a fazer parte do grupo de risco. Não por acaso, suicídio na família é um fator de risco para o suicídio. Então, vamos evitar os rótulos, interpretações equivocadas, dizer que é um ato de fraqueza, de covardia, de coragem, falta de fé. E uma coisa importantíssima, nunca
Nunca incentivar, tipo, pensamentos positivos, vai dar certo, a vida é bela. Gente, eu não conheço ninguém, não sei se vocês conhecem, que tenha mudado de ideia, estava tudo certo que ia se matar, porque recebeu um conselho desse, pensamento positivo, tire isso da cabeça, vai dar certo. Eu não conheço. Então, quando a gente fala isso para um paciente que está pensando, uma pessoa que está pensando em se matar, sabe o que elas dizem para a gente depois? É como se elas estivessem à beira de um precipício e isso fosse um empurrãozinho para acabar de cair. Porque elas não conseguem. E quando você diz pensamento positivo, o médico adora dizer isso, depende de você. Melhorar depende de você. Mas não depende da vontade da pessoa. Então, vamos evitar falar isso, porque a quem interessa o incentivo? A quem recebe ou a quem dá? Eu acho que é a quem dá, porque quem dá o incentivo, eu já fiz minha parte, agora, se acontecer alguma coisa, não é comigo, né? Então, o ato suicida é uma resposta ao sofrimento humano. E como recomendações, eu queria dizer que é preciso, se você percebe que há risco de suicídio, vigilância, impedir o acesso a métodos e meios letais, medicamentos, armas de fogo, pesticidas, explosivos, facas, nunca minimizar, desvalorizar, comparar, rotular, abandonar, nunca incentivar nem desafiar. Nunca diga assim, duvido que você vai tentar você. Eu tenho exemplos que a menina diz, eu vou me matar, com 16 anos. Aí a mãe fala, vai se matar, e sai. Aí quando chega, a menina já tomou o veneno. E sempre levar a sério, sempre escutar sem julgamento, sempre oferecer ajuda e sempre acompanhar. E aí é o que eu diria dizer, falar ainda é a melhor opção, mas falar para quem suporta escutar, porque falar, como nos diz Goethe, é uma necessidade, agora escutar é uma arte. Portanto, eu convoco a todos nós sermos artistas da existência. E meu último slide, eu diria que diante do título Tudo bem não estar tudo bem, tudo bem não está tudo bem, eu diria que tudo mal se estiver sempre tudo bem. Tem alguma coisa errada com você, procure ajuda se sempre estiver tudo bem. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Essa é a nossa cartilha que vocês podem baixar pela internet. Muito obrigada a todos.